Então, que nós possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai e compreender que nunca estamos sozinhos. Que neste momento cada um de nós possa sentir a presença do Mestre Jesus e de todos os amigos espirituais que nos assistem, que nos auxiliam e que nos esclarecem dia a dia. Mesmo que muitas vezes nós os ignoremos, mesmo que muitas vezes nós deixemos de seguir os seus conselhos, eles continuam ao nosso lado, sempre buscando nos levar para o caminho mais correto, nos mostrando as melhores atitudes a serem tomadas, compreendendo que essas atitudes, né, mais corretas, elas são mais corretas dentro do nosso entendimento e da nossa vida. Que o Pai sempre ilumine os nossos caminhos, que assim seja. Boa noite. Bom, hoje, né, como o Leonardo falou, nós vamos continuar o nosso curso sobre temas abordados dentro do livro Nem Tudo é Karma, mas Tudo é Escolha. Hoje, em específico, o tema é sobre corrupção. E esse tema, ele foi retirado de alguns trechos, né, dentro de um contexto dos capítulos de 23 a 27. Então, dentro, né, desses capítulos de 23 a 27, nós temos alguns trechos que abordam, né, o que nós vamos conversar hoje, né, que é sobre a corrupção. Então, para começar, vamos começar pela base, né, entendendo o que é a corrupção. Nós já tivemos uma palestra no curso anterior, no curso Espiritismo Explica, sobre a corrupção, né? Então, aqueles que já assistiram essa palestra vão perceber que muitas coisas a gente vai relembrar aqui, né? Mas hoje, dentro de um outro contexto, né? Que é dentro da história que a gente está acompanhando desse livro, Nem Tudo é Karma, mas Tudo é Escolha. Então vamos lá. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar um grande número de conceitos para a corrupção. Então, a corrupção ela pode ser explicada, conceituada de várias formas. Mas um desses conceitos, que é o que eu estou trazendo aqui, para a gente poder começar o nosso bate-papo, seria a corrupção como um abuso de poder ou desonestidade, com o objetivo de obter ganho pessoal. Então, nós podemos considerar que um ato de corrupção seria um ato de desonestidade, no qual você pratica essa desonestidade buscando um ganho pessoal. E, consequentemente, portar com o prejuízo que isso possa levar ao próximo. O que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de compreender é que, por mais que a corrupção ela seja muitas vezes vinculada na mídia ou, né, seja dentro das nossas rodas de conversa, a corrupção ela sempre esteja vinculada a coisas, a situações mais, numa escala mais intensa, numa escala maior, né? Porque sempre que a gente pensa em corrupção, a gente pensa em quê? Em líderes de Estado, em governadores, presidentes, prefeitos, pensamos em políticos, pensamos em empresários, né, pessoas que estão à frente de grandes empresas. Então, quando a gente pensa em corrupção, em geral, nós pensamos em uma corrupção em grande escala, quando gera prejuízo a um grande número de pessoas, quando o rombo, né, o roubo que é feito ou as atitudes, elas são numa escala maior. Mas a gente esquece que a corrupção, ela está presente também nas pequenas atitudes. A corrupção, ela também vai estar presente no nosso dia a dia. E isso é interessante que nós observemos por quê? Porque aí, nesse ponto, nós vamos compreender que nós também somos passíveis de cometer atos de corrupção.
E eu estou falando isso não, né, com o objetivo de que nós nos culpemos ou que achemos que somos pessoas ruins ou, né, pessoas menos merecedoras, muito pelo contrário. É porque nós só conseguimos nos modificar a partir do momento que nós reconhecemos aquilo que nós praticamos que precisa ser mudado. A nossa reforma íntima, que acredito eu seja o objetivo de todos nós que estamos aqui, na verdade, de todos nós que estamos encarnados, a reforma íntima ela só vai ser possível se nós soubermos o que queremos reformar. Você não reforma uma casa sem saber quais são os defeitos dessa casa. Você precisa saber o que é necessário reformar para que você possa, então, depositar todos os seus esforços para alcançar essa modificação, para alcançar essa reforma. E é por isso que é interessante que nós observemos a corrupção, né, como algo muito mais simples do que muitas vezes, né, nosso entendimento nos mostra. Porque quando nós observamos que atos pequenos podem ser atos de corrupção, nós percebemos que nós somos passíveis de cometer e nós cometemos sim. Já cometemos no passado, cometemos no presente e ainda podemos cometer no futuro. E dessa forma, admitindo o fato de que ainda cometemos atos de corrupção, nós conseguimos nos flagrar e perceber o que precisamos mudar em nós. Então, por isso que quando a gente fala de corrupção e a gente fala da proporção da corrupção, é, é interessante que nós tiremos da cabeça que corrupção é só algo em grande escala. Só políticos cometem corrupção, só donos de empresa cometem corrupção. Não. Isso devido ao nosso patamar evolutivo, é uma condição inerente de um ser humano imperfeito, que muitas vezes está numa posição, né, mais elevada e, portanto, tem chance de cometer atos que vão gerar consequências, né, maiores, mas que cada um de nós, na nossa pequenez, dentro das nossas casas, dentro dos nossos ambientes de trabalho, também somos capazes de cometer. E para ter essa referência, né, a gente tem, então, o livro. Né, nos capítulos de 23 a 27 são citados, a gente está lendo o livro, está acompanhando a história desses nossos personagens, e a gente tem alguns exemplos que a gente pode retirar desses capítulos para que a gente possa se ver, né, nessa situação e aprender com isso. Uma das coisas que chama muita atenção durante a leitura desses capítulos sobre o ato de corrupção é justamente a relação, né, da Verônica com, né, a situação que está acontecendo com a filha dela. Então, Verônica, ela tem uma filha, que é a Letícia, e a Letícia está noiva do Felipe, né? E ela começa a perceber que esse noivado ele está para acabar, que esse noivado ele não está muito bem das pernas. E ela começa então a buscar formas de manter o noivado da filha. E uma dessas formas é buscar o auxílio da secretária do seu genro, né, do Felipe. Então ela busca o auxílio da secretária, pedindo a essa secretária que vigie o Felipe e que, se for necessário, minta, para conseguir assim ter uma informação privilegiada do que está acontecendo, né, dentro, né, do consultório, do que está acontecendo na vida do Felipe, e ela poder de antemão tomar atitudes, né, para manter este noivado, mesmo que isso possa trazer prejuízo a alguém. Isso é uma atitude de corrupção? É. Porque lembra que a gente viu que o conceito de corrupção é quando você mente, quando você age de forma desonesta para obter ganho pessoal? Então, quando você pede alguém que minta por você, que vigie outra pessoa, que omita informações, para você ter uma informação privilegiada, para que você consiga, de certa forma, ter uma vantagem, isso é um ato de corrupção. E o interessante é que nós temos aí duas figuras.
né? Aquele que está promovendo a corrupção e aquele que efetivamente está praticando, né? O que muitas vezes a gente conhece como uma corrupção ativa e uma corrupção passiva. Então a gente poderia ver a Verônica aí como um personagem, né? Como uma pessoa que está praticando a corrupção ativa, já que ela que está fomentando a corrupção, ela que está incentivando e financiando essa corrupção, porque a secretária aceita fazer o que ela pede, porque é prometido alguma compensação material. Então, ela vai ser paga para isso. Então, a Verônica estaria nessa posição né, de corrupção ativa, enquanto a secretária estaria aceitando, né, essa compensação material e fazendo o que foi pedido, o que muitas vezes nós chamamos de corrupção passiva. No entanto, eu queria que a gente pudesse refletir sobre isso. Será que existe mesmo a posição de uma pessoa que está praticando a corrupção ativa e uma pessoa praticando a corrupção passiva? Será que existe a figura passiva dentro do ato da corrupção? Porque se a gente parar para pensar, mesmo que a cabeça pensante seja a Verônica, mesmo que alguém te peça para fazer algo, te prometa algo em troca né, do que você vai fazer, mesmo que alguém te pague para mentir, alguém te pague para omitir, é você que está escolhendo fazer. Então, mesmo que o pedido venha de fora, a ação é sua, a escolha é sua. Então, de verdade, ninguém está passivo nessa história. Todos são ativos. Porque passivo é se você efetivamente estivesse se deixando levar e você não tivesse a opção de escolher, mas você está escolhendo. Porque né, nesse trecho, a secretária poderia ter dito não, eu não vou fazer. Isso é um ato desonesto, eu não quero me indispor com o meu patrão, eu não quero que aconteça algo até para me prejudicar. Não, não vou fazer. Ponto. A partir do momento em que ela aceita, ela passa a ser parte ativa da corrupção. Então, essa figura da corrupção passiva, muitas vezes, ela de verdade não existe. A corrupção, como é um ato de desonestidade, e você, muitas vezes, né, dentro desse contexto, você está escolhendo praticar de uma forma consciente, então, passivo você não é. E quantas vezes nós não estivemos nessa situação? E aí, dentro desse contexto, tem vários e se's, né? A gente sempre vê uma história e fala assim, mas e se? A gente sempre fica tentando arrumar uma brecha, né, para entender quando talvez não fosse corrupção. Mas vamos lá. E se o Felipe realmente estivesse traindo a noiva? E se o Felipe realmente estivesse sendo desonesto, leviano com a Letícia e com a noiva? Tudo isso seria justificado? Porque a gente vê esse trecho do livro, para quem está acompanhando, a gente vê com pesar, por quê? Porque o Felipe é uma pessoa honesta, né? Uma pessoa que tenta fazer tudo certinho. Mas e se ele fosse uma, entre aspas, má pessoa? O ato da Verônica pedir que a secretária o vigie e minta, né, para conseguir manipular a situação, seria mais aceita? Não, porque um erro não justifica o outro. E a gente faz muito isso, de querer justificar os nossos erros pelo erro do outro. Não, mas eu estou fazendo porque o outro também faz. Mas eu estou fazendo porque o outro está errado. Mas, gente, um erro nunca vai justificar o outro. Se nós continuarmos a repetir, a buscar essa justificativa, aí eu faço porque todo mundo está fazendo, aí eu faço
porque o outro está cometendo o erro. Então, o famoso ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão, isso não existe. E de verdade, a gente sabe disso. A gente fica usando essas justificativas, mas no fundo a gente sabe. Então, mesmo que o Felipe fosse o pior dos seres, mesmo que ele fosse o vilão do livro, não justifica. Um ato negativo não se justifica por existir um ato negativo anterior. Um outro e se? Mas e se a secretária não estivesse recebendo uma compensação material? E se ela estivesse fazendo aquilo de bom grado e não fosse por um valor que ela vai receber em dinheiro? Se é um ato desonesto que ela está praticando de uma forma consciente, que é desonesto, que é equivocado, não importa. Porque o que que é, quando a gente vê o conceito de corrupção, eu falei que é um ato de desonestidade que visa ganho próprio. Ganho próprio nem sempre é material. Esse ganho próprio nem sempre é dinheiro. Muitas vezes você faz algo, e não ganha nada neste momento, mas você faz querendo algo lá no futuro. Eu vou fazer isso por essa pessoa, porque lá no futuro, quando eu precisar, ela vai me ajudar. É ganho do mesmo jeito. Você está fazendo para ganhar no futuro, mas é para ganho pessoal. Ah, você às vezes está fazendo não porque vai ganhar alguma coisa, mas porque se sente em dívida com esta pessoa, porque em algum momento no passado ela fez por você. Também é por ganho. Ah, mas eu estou fazendo porque eu gosto dessa pessoa, ela é uma pessoa muito boa para mim. E eu quero que ela fique bem. Também é ganho. Você está querendo, buscando isso como um ganho pessoal, nem que seja para manter a harmonia com essa pessoa. E aí, nesse ponto, a gente vê até um outro trecho do livro, porque dentro desses capítulos, a gente também vê como a Verônica manipula a própria filha, para que a Letícia, ela arrume formas de evitar o fim do noivado, dizendo que não pode terminar o noivado porque o pai não vai aceitar bem, ele vai passar mal, e ela mente, sendo que, na verdade, nem ela quer o noivado. Ela também está infeliz no noivado, mas ela mente a pedido da mãe, ela tenta manipular a situação. Por quê? É um ato de desonestidade? É. Que ganho ela está tendo nisso? Afinal de contas, nem ela queria o noivado, ela está querendo a harmonia com a mãe dela. É um ganho pessoal. Óbvio que às vezes a gente olha isso com um peso menor, mas ainda é. Você está praticando um ato de desonestidade de forma consciente, sabendo que não deveria, só para ficar bem com alguém. Ainda assim é um ganho pessoal. Então, eu sei que às vezes falando isso fica pesado. Nossa, mas então não tem para onde fugir. Eu já comecei a nossa conversa dizendo que a gente pratica corrupção. Nós praticamos a corrupção. Não tem aqui alguém que não tenha feito isso em algum momento. E tudo bem, porque nós somos falíveis. A questão é que nós precisamos reconhecer. Então, tapar o sol com a peneira, colocando um monte de justificativa sempre que a gente erra. Ah, não, mas eu fiz por causa disso. Ah, não, mas eu fiz porque a situação pedia. Ah, eu fiz porque todo. Isso não vai diminuir o tamanho do meu equívoco. Só vai atrasar ainda mais a minha reforma íntima, porque eu não estou querendo admitir os erros que eu cometo, porque eu sou um ser falível. Então, sim, a atitude, né, que a Letícia, a personagem Letícia, ela comete, né, a atitude que ela tem em seguir, deixar-se ser manipulada pela mãe para manter um noivado que nem ela mesma quer, mas só para ficar bem com a mãe dela, para manter a paz no lar, ainda assim é um ato de corrupção, porque ela tem consciência que ela não deveria fazer aquilo. Então, a gente precisa reconhecer
que nós praticamos isso. Ah, mas tem outros e cis? Tem. E se a secretária do Felipe estivesse sendo coagida, ou a Letícia estivesse sendo coagida? E se uma pessoa ela é coagida a praticar um ato de corrupção? Se ela está sendo ameaçada, se de alguma forma ela não vê um outro caminho, né? Se você não fizer isso que eu estou mandando, eu vou machucar alguém que você gosta. Se você não fizer isso que eu estou mandando, bom, nesse caso, quando existe a coação, as coisas têm que ser olhadas de uma outra forma. Por quê? Nós precisamos entender que eu sei que muitas pessoas repetem muito um dito popular de que de boas intenções o inferno está cheio. Mas a gente precisa colocar a mão na consciência e entender que intenção tem sim o seu valor. E que muitas vezes um ato que é desonesto, dependendo da intenção e do motivo pelo qual a pessoa pratica, ele tem que ser olhado de uma outra forma. Então, no caso de coação, já é uma situação diferente. A pessoa tem outros caminhos para seguir, ela, né, poderia buscar ajuda, então ela vai buscar ajuda. Agora, se ela não vê um caminho, então nós temos que avaliar a intenção. Qual é a intenção do indivíduo ao praticar esse ato desonesto? Então, a intenção é importante, sim. Por quê? Materialmente, quando nós estamos aqui encarnados, o que vale é a ação. Então, quando a gente está aqui na matéria, o que vale é a ação. Alguém te bate, você não está nem aí se a intenção da pessoa era te ajudar. A questão é que doeu. Então, para você, o que importa é a ação material. Então, legalmente falando, né, entre nós, o que vale é o material. E isso é compreensível. Então, um ato de corrupção é um ato de corrupção. Aquele que está sendo lesado, ele não quer saber a intenção da pessoa que praticou o ato de corrupção. Mas espiritualmente as coisas são diferentes. Espiritualmente a intenção tem um valor muito grande. Porque mais do que a ação, é a intenção que vai pesar na consciência do indivíduo. Mais do que a ação, é a intenção que vai ficar marcada neste indivíduo. Então, a intenção, ela tem sim a importância, e é por isso que sempre nós precisamos avaliar qual é a nossa intenção ao praticar qualquer coisa. Quando nós temos uma escolha, quando nós temos dois caminhos a seguir e seguimos o caminho A, qual é a nossa intenção? Quando alguém nos oferece um caminho fácil para obter alguma coisa, qual é a nossa intenção? Eu sei que às vezes é difícil, porque parece cruel julgar assim. Vamos pegar um exemplo? É, uma pessoa, alguém chegou para ela e falou assim: olha, se você fizer isso, você vai conseguir um dinheiro fácil, né? Você vai, sei lá, usar esse aplicativo para fazer isso. Você percebe que é desonesto, mas você está precisando do dinheiro. E aí você é lubridiado por essa pessoa, porque essa pessoa também está ganhando alguma coisa, e você vai. Qual era a sua intenção? Você tinha noção de que aquilo não era o certo? Você só queria o dinheiro fácil? Nós precisamos avaliar, porque muitas vezes nós nos dizemos: ah, fui enganado. Fui. Ou será que a minha intenção era só obter o dinheiro fácil? Ah, eu fui enganado, eu achei que era o melhor a ser feito. Será que realmente eu achei que era? Ou naquele momento eu só queria obter, né, um ganho pessoal? Porque as justificativas que nós damos para os nossos erros, de verdade, essas justificativas elas podem até colar com uma ou outra pessoa, né, que não nos conheça ou que tenha, né, fé em nós, mas de verdade, nós sabemos a verdade.
Então, qual é a nossa intenção ao agir, né, num ato de corrupção? Fala, Leonardo. Pergunta. Essa é sinistra, hein? Podemos dizer que todos os trabalhos de caridade que fazemos, entre parênteses, médiums, na FCBM, pode ser visto como corrupção? Oxe. Vamos lá. Um ato de corrupção é um ato de desonestidade que visa o ganho pessoal. Quando você pratica caridade, você está visando um ganho pessoal? Às vezes sim. E quando eu falo um ganho pessoal, muitas vezes é o se sentir bem, receber um agradecimento. Isso pode sim. Então, tem muitas ações caridosas que a pessoa faz visando o ganho pessoal. Ela faz e quer postar na internet para todo mundo achar que ela é boazinha. Ela faz para que ela quer reafirmar para as pessoas que ela é uma boa pessoa. Mas é um ato de desonestidade? Não, então não seria corrupção. Porque a corrupção, ele nasce da desonestidade e da desonestidade consciente, porque muitas vezes as pessoas praticam atos que para os outros são de corrupção, mas ela não conseguiu enxergar aquilo. Então a pessoa ela pratica corrupção quando ela conscientemente ela é desonesta e, consequentemente, ela está levando prejuízo ao próximo, ou talvez ela não esteja levando prejuízo ao próximo, mas ela sabe da possibilidade de, ela sabe que pode causar o prejuízo, mas ainda assim o faz para obter ganho próprio. Então é diferente. Nossas atitudes, mesmo as atitudes, né, aparentemente muito boas, muitas vezes são pautadas no interesse. Sim, nós agimos por interesse. Mesmo que seja o interesse de receber um obrigado, um abraço, né? Vem aquela sensação, né, quentinha de, ai, eu ajudei alguém. É interesse, não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. A questão é quando a minha ação, ela visa prejudicar o outro ou ela não visa prejudicar o outro, mas eu sei do risco e mesmo assim eu faço. É diferente. Que então não, um ato de caridade não seria, não entraria dentro dessa corrupção, a não ser que você esteja fazendo a caridade prejudicando alguém. Então, por exemplo, eu vou roubar de alguém e usar esse roubo para fazer a caridade. E aí, então, nesse caso, você teria um ato desonesto envolvendo tudo isso. Mas acredito que não seja o caso, né, que foi a pergunta. Dentro, né, desses ICs que a gente está vendo, né, da situação descrita no livro, né, tem uma outra coisa, né, a gente vê que tem alguns momentos em que a secretária do Felipe mente, mas e se ela só omitisse? Porque muitas vezes a gente faz essa distinção, né? Ah, mas eu não menti para fulano, eu só omiti. De verdade, tem diferença? Existe diferença na mentira e na omissão? O que diferencia o que é honesto de desonesto é a intenção por trás da sua ação. Então, sim, algumas vezes você vai mentir e não é para prejudicar o outro. Existe sim pessoas que mentem para ajudar o outro, né? Por exemplo, você vê uma pessoa que ela está muito doente e ela está numa situação, né, não só de doença física, né, muito grave, mas também emocionalmente abalada e que qualquer notícia negativa só pioraria a situação. E um médico chega e fala assim: olha, fulano, ele não tem muito tempo de vida. E você sabe que se você falar isso para a pessoa, ela vai ficar pior ainda. E talvez o tempo de vida dela até reduza. E aí você decide mentir ou omitir. Ou você mente dizendo, não, os exames estão tudo certo, tá tudo tranquilo, ou você omite, não fala nada. A sua intenção é prejudicar essa pessoa? Não. Então, por mais que seja uma mentira ou uma omissão, não é um ato de corrupção.
você está fazendo buscando ajudar a pessoa, mesmo que seja com base em uma mentira ou uma omissão. Então, o que define o peso de omissão e mentira é a intenção por trás. Então, quando você omite uma informação que, sabendo que pode prejudicar o outro, e para obter um ganho próprio, tem o mesmo peso. Então, mas eu não falei nada, eu só fiquei quieta e não abri a minha boca. Mas se você fez isso sabendo que podia prejudicar alguém, ainda assim é um ato de corrupção. Ainda assim é algo que nós precisamos repensar. E dentro, né, disso tudo, né, a gente viu, né, que não existe ninguém nesse mundo, né, nesse patamar em que nós estamos, que esteja livre de praticar um ato de corrupção, né? Nenhum de nós aqui é santo. Então nós já praticamos, talvez ainda praticaremos. Por quê? Porque ainda somos seres falíveis. Tem momentos em que a gente faz e a gente vai ficar tentando arrumar justificativa para tentar, né, tentar convencer o outro, sendo que, na verdade, quando você busca justificativas demais para suas ações, é porque você sabe que você está errado. Quem está certo não justifica. Quando você está certo sobre o que você está fazendo, você faz. Aquela pessoa que fica buscando muita justificativa para suas ações, é porque, no fundo, ela sabe que está equivocada. E ela está incomodada com aquilo, queria fazer diferente, mas dentro do contexto em que ela está, ela ainda não consegue fazer diferente. E está tudo bem, porque nós somos seres falíveis. O que nós precisamos é admitir isso. Porque enquanto nós continuarmos apontando o dedo para o outro, dizendo você é corrupto e eu não, nós não mudamos. E nós, seres humanos, nós conseguimos ser extremos, né? Nós conseguimos, ao mesmo tempo, sermos seres que nos culpamos demais pelos erros que cometemos, e, ao mesmo tempo, tentamos arrumar todas as justificativas para não sermos culpados pelos erros que cometemos. Já repararam isso? Então, nós cometemos o equívoco, nos culpamos, nos autoflagelamos. Ah, eu sou o pior dos seres, eu não consigo fazer nada certo, tudo dá errado. Mas para o outro, nós queremos sempre estar justificando. Não, não, mas eu fiz por causa disso. Não, mas eu fiz por causa daquilo. Nenhum dos dois extremos é saudável. Nós não devemos nos culpar por tudo, porque a culpa nos cega e nos paralisa. Mas também não devemos tentar esconder os nossos equívocos por trás de falsas justificativas. E relembrando que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, já deve ter ouvido da mãe, né? A Adriana ali já do lado da mãe, a mãe já vai estar ali para lembrar ela. Você não é todo mundo. Então vamos parar de colocar a justificativa nas nossas ações no erro do outro. Ah, eu estou fazendo porque está todo mundo fazendo. Não tem frase mais emblemática do você não é todo mundo. Não é porque o outro faz que justifica você fazer. E numa situação de corrupção, muitas vezes o que acontece é que a gente justifica o fato do outro fazer e não ser pego para o fato de que você não deveria ser pego também, né? É igual criança na escola, que o professor pega colando e a primeira coisa que ele diz, mas fulano tá colando também. A questão não é fulano, a questão é você. Não é porque o outro está fazendo e não foi pego, não foi flagrado, que isso diminui o seu equívoco. E
pensando que, na verdade, nós estamos aqui buscando a nossa autolapidação, nós estamos buscando a reforma íntima, nós temos que parar de olhar o tempo todo para o outro e olhar para nós. O outro é um espelho, o outro nos ajuda a crescer, porque a forma como nós agimos para com o outro mostra quem ainda somos e o que precisamos mudar em nós, mas nós precisamos olhar para a nossa casinha. Porque a reforma íntima que eu faço não é na casinha do outro, é na minha. É a minha casa, né? O meu eu que precisa de reforma. O outro precisa de reforma também, mas quem vai fazer a reforma dele é ele. Então, se ele pratica a corrupção, ele vai ter que se flagrar, ele vai ter que buscar novas escolhas e ele vai ter que mudar. Óbvio que quando o ato de corrupção leva a prejuízo ao próximo, você tem o direito de buscar os seus, né? Você tem a possibilidade de buscar os seus direitos. Então, se a ação do outro está trazendo prejuízo a você, sim, você tem o direito de buscar, né, um caminho legal que seja para se defender. Você não precisa se submeter ao outro. Mas a questão é, nós temos que parar de só apontar o defeito alheio. E precisamos também entender que, de verdade, não existe um ser humano corrupto. Existe um ser humano que ainda pratica a corrupção. Porque quando a gente usa o rótulo corrupto para alguém, e se vocês buscarem a origem da palavra corrupto, vocês vão ver como ela é pesada. Porque corrupção, a origem da palavra corrupto significa apodrecimento, o ato de estragar. É algo muito pesado, o ato de destruir. Quando você põe esse rótulo em alguém, você é como se você dissesse, você não vai mudar, você é isso. Quando na verdade ninguém é nada, nós estamos no momento atual em que, né, estamos vivendo, no patamar evolutivo que estamos hoje, cometemos a corrupção, mas eu não sou um ser corrupto. Isso significa que eu tenho a possibilidade de mudar. E querendo ou não, a forma como você enxerga o outro, esse rótulo que você coloca, isso traz um peso muito grande. E, gente, quando a gente amplia essa visão da corrupção, a gente percebe que são pequenas coisas. Eu sei que às vezes parecem algumas coisas tão banais, tão pequenas, que não fazem diferença, mas dependendo do contexto, fazem. O ato de mentir muitas vezes é uma mentira inocente, mas dependendo do contexto em que você está, isso pode ter um peso ainda maior. Vamos pegar um caso simples. Ah, mentir, uma mentira leve. Ah, eu só disse que eu não estava em casa, né? Eu disse que eu não estava em casa porque eu não queria receber a pessoa. Ok, mas quem está te olhando? Enxerga isso como algo leve ou enxerga isso como um exemplo a ser seguido? Quando um pai vira para uma criança e fala assim: ah, vá lá e fala que eu não estou em casa, o que que você está ensinando para essa criança? Que quando te interessa, a mentira é válida. E o que que essa criança ela vai fazer? Vai mentir, e inclusive para você. E ela aprendeu isso com quem? Muitas vezes com você. Porque você mostrou para ela que quando é para um benefício próprio, eu não quero conversar com fulano, então fala que eu não tô. E aí ela vai, tá bom, a mamãe não tá. O que que acontece? Ela aprende que se for para um benefício próprio, eu posso mentir, não tem problema. E depois isso acaba voltando-se contra você. Ah, o troco que a pessoa no supermercado me deu a mais foi só R$ 2.
Gente, a gente tem que parar de ficar colocando tamanho, proporção nos erros. Aí foi só R$ 2 que eu peguei a mais. O político lá roubou 2 milhões. Será que realmente é tão diferente assim? Eu sei que, óbvio, um rombo de 2 milhões faz muito mais diferença, prejudica muito mais pessoas. Mas o ato por trás, a intenção, nós não estamos falando aqui do material, nós estamos falando aqui de reforma íntima, de crescimento espiritual. O nome do livro é Nem Tudo é Karma, mas Tudo é Escolha. Nós estamos falando de escolhas. E querendo ou não, a nossa vida hoje, ela é resultado de todas as escolhas que fizemos, até aquelas banais. Até aqueles R$ 2 que a gente viu que veio a mais e a gente não devolveu. Tudo isso, né? Todas as escolhas que nós fizemos, as menores possíveis, elas geram quem eu sou hoje. E muitas vezes uma pessoa que rouba 2 milhões começou com R$ 2. Por quê? O que que é R$ 2 perto, né, do que esse supermercado ganha todo dia? Ah, o que é 2 milhões perto do que essa empresa consegue ganhar mensalmente? Então, nós precisamos avaliar as nossas ações. Nós precisamos avaliar essa nossa necessidade constante de justificar os nossos erros, quando na verdade a gente sabe que eles são injustificáveis. Existem erros que são justificáveis? Sim, porque existem erros que você comete achando que não está cometendo um erro. É diferente. Por quê? Muitos erros que você cometeu no passado, que até poderiam ser encarados como atos de corrupção, você fez sem saber que era isso que você estava fazendo. Você fez achando que era a melhor escolha dentro das possibilidades que você tinha. Na sua ignorância, você acreditava que tinha que fazer aquilo. Tudo bem. Mas e agora que você sabe que não era a melhor escolha? Por que continuar fazendo? Agora que você sabe que tem outras opções, por que não escolher essas outras opções? Quando a gente fala de karma, né, vem um peso muito grande, né, porque parece que, eu tenho que sofrer algo por algo que eu fiz. Mas, na verdade, é resultado das minhas escolhas. Das escolhas que eu faço e das escolhas que eu estou fazendo desde a minha origem enquanto indivíduo. Fala, Leonardo. Pergunta. Como não imaginar que algumas figuras públicas que prejudicaram tantas comunidades, como muitos do nosso passado histórico mundial, não foram corruptos? Pela história, o Judas foi corrupto? Tudo depende da forma como você enxerga a atitude dele. E aí a gente precisaria avaliar principalmente a intenção dele, coisa que nós aqui não temos total acesso. Se a intenção de Judas, dentro do que ele estava ali naquele momento, compreendendo, era ele acreditava que ele estava impulsionando, né, uma um reconhecimento de quem era Jesus, as coisas são diferentes. Então, por exemplo, muitas vezes nós vemos pessoas que trazem a informação de que Judas, na verdade, ele acreditava que nunca Jesus seria crucificado. Ele acreditava que Jesus ele ia conseguir sair daquela situação. E ele estava impulsionando, fomentando uma situação para que ele se elevasse como o rei que todos estavam esperando, porque muitos que vinham lá quando liam, né, os textos e viam a imagem do Messias, viam o Messias soldado, não o Messias pacífico.
Muitos que não conseguiram enxergar Jesus como Messias foi por isso, porque eles enxergavam como vai vir o libertador, mas o libertador com armas na mão. E aí veio Jesus com a palavra. Então depende muito de qual era a intenção, mas a questão é, mesmo sabendo que ele poderia ter uma intenção até boa, ele sabia que o ato dele não era honesto, e mesmo assim o fez. Tanto que depois a culpa bateu. E ele, durante muito tempo pós-desencarne, sofreu com isso até aprender. E hoje já compreender que, primeiro, ele não precisa se culpar, e segundo, ele pode, né, pegar tudo o que aprendeu, todos os erros que cometeu e se tornar uma pessoa muito melhor como é hoje. Mas é difícil você avaliar quando você não sabe qual é a intenção do indivíduo. Mas, obviamente, ele sabia que a atitude dele era equivocada. Dentro de um contexto, ela acabou levando para um processo que talvez fosse acabar do mesmo jeito. Talvez se Judas não tivesse aceitado o suborno, Jesus seria crucificado do mesmo jeito. Talvez não fosse aquele dia, fosse no dia seguinte, mas provavelmente aconteceria da mesma forma, porque era a forma como as pessoas reagiam a pessoas que agiam como Jesus. Reacionários, porque era assim que eles o viam. Então, pode ser que ele acabaria crucificado da mesma forma. Então, aí é que mostra como o ato de Judas não foi o ato em si o problema. Por quê? Ah, e se Judas não tivesse aceitado as 30 moedas? Provavelmente Jesus teria sido crucificado. Então, não mudaria nada? Sim, mudaria. O peso na consciência de Judas, que não existiria. Então, o ato da corrupção, a gente, às vezes, quando a gente fala de corrupção, a gente pensa muito no prejuízo que eu vou levar ao outro. Mas a gente tem que entender que o maior prejudicado quando você pratica a corrupção é você. O outro pode ser prejudicado? Pode. O outro pode, né, sofrer com isso? Pode. Mas o primeiro a ser prejudicado, e talvez um prejuízo muito mais profundo, é o seu. Porque depois é na sua consciência que a cobrança virá. Porque, de forma alguma, uma pessoa que comete corrupção, ao chegar no plano espiritual, ela vai estar lá, né? Não tem a imagem, a gente sempre coloca o coitado do Paulo, né? São Paulo lá na porta do céu, com a chave na mão e um pergaminho dizendo: você fez isso, você fez isso. Não existe isso. Ninguém vai estar, né, definindo quais são os seus erros. Óbvio, aquela pessoa que você machucou, ela pode vir atrás de você cobrar, né? Isso é uma consequência da sua escolha. Então, se você pratica um ato de desonestidade que prejudica o próximo, se ele não conseguir te perdoar, ele pode vir atrás de você, querendo se vingar. Isso é uma consequência da sua ação. Mas a espiritualidade superior, essa não vai te cobrar. A cobrança maior, ela vai vir da sua consciência. Principalmente, por quê? Porque você sabia que estava errado. Então, quando vier aquela, avalie. Qual é a sua real intenção? Ah, mas estão me oferecendo um caminho tão fácil para conseguir o que eu quero, mas será que é o caminho certo? Porque ele pode te levar ao prejuízo ou pode estar gerando prejuízo a outro. Qual é a sua intenção?
Porque muitas vezes nós olhamos o que o outro está fazendo e aí nós vemos, né, olhando de fora, que é um erro. Mas quando te oferecem para estar naquele local, aí você fecha os olhos. Tem uma frase que talvez alguns aqui vão lembrar, porque essa frase é do Joel. O Joel dizia que a mamata é uma boa oportunidade da qual você não foi convidado. Porque se você tivesse sido convidado, você não a chamaria assim. E é isso que muitas vezes a gente faz. A gente olha o ato de corrupção e fala assim, que absurdo. Mas se alguém te convidasse, talvez você estaria lá também. Talvez você estaria. Pense quantas vezes alguém te fez um convite do tipo, hein, entra aqui, vamos furar a fila. Fica aqui do meu lado, que a gente entra mais rápido. Você não está pensando em quem está lá atrás. Muitas vezes você está numa fila por uma coisa que tem um número pequeno, então talvez quem está lá atrás não vai ter a oportunidade de obter aquilo que na verdade ele deveria ter e você não, mas você furou a fila. Agora, quando é você lá atrás e você vê alguém furando a fila, aí é um absurdo. Então, nós precisamos colocar a nossa mão na consciência e perceber que muitas vezes aquilo que nós criticamos no outro, nós também fazemos. E isso é importante, primeiro, para a gente parar de apontar o dedo para o outro. E não é para apontar o dedo para nós, mas é para que nós possamos reconhecer o que eu preciso mudar em mim. Fala, meu apoio. Você trouxe muitos aspectos aí que clarearam muito o meu entendimento. Mas quando eu estava lendo o livro, a história, eu observei o seguinte: a Verônica, ela usou outras pessoas, ou seja, tinha os sentimentos dela e tinha o sentimento de outras pessoas envolvidos, né? A vontade e o pensamento das outras pessoas. Pensaram e fizeram, sabe-se lá qual motivo. No outro caso, da Letícia, ela é noiva do Felipe, mas ela também tem um outro caso. E aí ela não está sendo honesta com os próprios sentimentos, certo? Então, então como você trouxe para a reforma íntima, eu fiquei pensando o seguinte: vou trazer um exemplo meu em três oportunidades de entendimento do que é corrupção. Você foi falando, esses exemplos vieram à minha memória. Acho que todo mundo já usou do artifício da cola quando estudante, né? Então, por muito tempo, eu acredito que a gente fez isso na ignorância, de que colar era algo ruim, nesse sentido de trazer algo mal. O tempo passou, na faculdade, eu fui fazer uma prova e o professor José Abizaide, depois ele até se tornou reitor na UFES. Ele falou, não, vocês podem consultar os apontamentos, porque quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão trabalhar com tabelas, com livros, e normalmente vão fazer consultas. Então, sabe, tirou um peso da cabeça. Eu não estou colando, sabe? Sabe? Embora a ideia fosse, estou pegando o livro para colar, já não tinha mais essa ideia, estou colando, estou subornando. O tempo passou e eu fui fazer uma pós-graduação. Nessa pós-graduação, um dos professores, ele falou assim, olha, eu não tenho tempo de dar prova, não quero dar prova, e está acabando o nosso período e cada um vai escolher a sua nota. Você está entendendo? Então, aí eu, quando chegou na minha vez, eu falei com ele, olha, você passou três trabalhos, eu desenvolvi os três, e tinha um que tinha que ir numa fábrica, escrever o processo e tal.
Então, pelo meu esforço, eu acho que mereço uns 7, 8. E mostrei para ele os apontamentos. Ele, não, então você pode considerar que você vai ficar com 8. Ele olhou se estava certo ou não estava certo. Onde eu quero chegar? Com o tempo eu fui aprendendo que eu tinha que ser honesto comigo mesmo, frente àqueles que estavam me cobrando atitudes, né? E aí que vem a pergunta. Nós somos espíritos encarnados, né? E quando a gente fala de corrupção, desonestidade, me veio a questão da transparência. Até onde somos transparentes para com os outros e, no caso da reforma íntima, conosco mesmo, né? Então, a pergunta é, deixa eu olhar aqui, quando voltarmos para o plano espiritual, nós vamos estar sem o corpo físico. Então, eu já ouvi que no plano espiritual, todos somos transparentes naquilo que estamos apresentando, não temos como enganar. Então, como trazer essa realidade futura para começar a nossa prática já neste momento, para talvez lá quando chegar no plano espiritual não ter tantos dissabores. É, posso responder? Vamos lá. Eu até, dentro de tudo que você falou, me veio uma outra pergunta, né? E aí eu vou falar o que você falou, mas eu vou até comentar antes, né? Que você falou sobre a questão de ser honesto para conosco. E aí a gente tem uma outra pergunta aí. Eu consigo ser corrupto comigo mesmo? Consigo. Porque, por incrível que pareça, eu consigo ser desonesto comigo mesmo, achando que estou obtendo um ganho pessoal, quando na verdade eu estou me prejudicando. É confuso, mas nós fazemos isso. Na falsa ideia de que estamos recebendo um ganho pessoal, nós somos desonestos para conosco e estamos nos prejudicando a médio e a longo prazo. Então, nós conseguimos ser corruptos conosco mesmo, que é um outro ponto que nós precisamos avaliar. Porque quando a gente fala em ganho pessoal, a gente está falando em imediatismo. Eu quero ganho pessoal agora. Mas o quanto isso vai trazer de prejuízo a médio e a longo prazo? Um ato, muitas vezes, de desonestidade para conosco, para com a nossa proposta de evolução. Então, que é um outro ponto que a gente precisa avaliar. Agora, com relação a chegar no plano espiritual, nós sempre ouvimos que ao chegar no plano espiritual, nós somos emoção, né? É muito difícil usar máscaras no plano espiritual, porque aqui eu posso colocar um rosto, um sorriso, né? E mentir para alguém, sorrindo né? E querendo mal para alguém, mas não aparentar. E no plano espiritual isso é muito mais difícil. Não quer dizer que as pessoas não tentem te enganar. E às vezes até não consigam, né? Existe a possibilidade de, mas é muito mais difícil. Por quê? Porque a emoção é muito mais aflorada, as intenções são muito mais afloradas. Porque à medida em que nós pensamos e sentimos, nós emanamos isso. E as nossas intenções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles são capazes de manipular os fluidos que existem à nossa volta. Então, e isso, por mais que seja invisível para a maioria das pessoas que está encarnada, isso é visível para quem está desencarnado. Então, eu posso dizer para você, não, eu quero só o seu bem, mas se as minhas intenções não são essas, isso fica evidente para quem consegue enxergar e entender. Mas nós precisamos entender também que muitas vezes nós queremos tanto ser enganados que nós nos fechamos nossos olhos a quem está nos enganando. Então, até mesmo no plano espiritual, isso pode acontecer. De uma pessoa nos enganar porque nós permitimos isso, né? Mas sim, no plano espiritual, isso é muito mais complexo. E é por isso que nós estamos no plano material.
Porque é aqui que nós colocamos em prática tudo que nós aprendemos para que quando cheguemos lá, nós consigamos estar mais leves. É aqui na matéria que a gente coloca em prática muito do que a gente aprendeu com muito mais facilidade e com muito mais progresso. Então, é óbvio que no plano espiritual, todos nós teremos a possibilidade de colocar em prática os nossos aprendizados, a gente vai estar sujeito a atos de corrupção e a gente pode cair ou não, mas é muito mais fácil aqui na matéria. Porque aqui na matéria, você primeiro não tem o peso na consciência, né, da lembrança de tudo que você fez. O véu do esquecimento te traz um pouco mais de leveza. Apesar de muitas vezes, né, você ainda ter alguns resquícios desse peso na consciência, o fato de você não se lembrar exatamente o que você fez ou o que fizeram a você, te traz uma leveza de você conseguir levantar todo dia e vamos seguir em frente. E vamos caminhar junto, e vamos perdoar, e vamos tentar ser pessoas melhores. Então, é muito mais simples aqui na matéria. E é por isso que nós estamos aqui hoje conversando. É por isso que o Ezequiel trouxe esse livro por meio do Adriano. Qual é o objetivo de um livro psicografado? É trazer aprendizados para a matéria para que a gente consiga colocar em prática aqui, para que quando nós estivermos lá, tudo seja mais fácil. Então, sim, Argel, no plano espiritual as coisas são muito mais vívidas, as suas intenções são muito mais aparentes. E é muito mais difícil você enganar alguém, porque o que você emana é mais visível, mas não significa que as pessoas não vão tentar, porque a índole que você tem aqui é a que você tem lá. Então, a reforma íntima, ela é um processo que ela é constante. Não a reforma íntima é só na matéria, a reforma íntima é só no plano espiritual. Não, a reforma íntima é um processo constante. Mas que na matéria você tem a possibilidade de dar uma acelerada nessa reforma. Se você estiver atento e aberto para isso. Tudo bem? Leonardo? Tiane, você poderia nos explicar qual a relação que existe com a parábola quando Jesus fala que o escândalo é necessário com o tema corrupção? Quando Jesus fala que o escândalo é necessário, mas ai daquele que, né, o pratica, ele está dizendo que, por mais que a corrupção ela traga prejuízos para quem pratica a corrupção e também para o próximo, ela também traz oportunidade de aprendizado. Muitas vezes é numa situação como essa que você observa alguém pratica a corrupção para com outro, alguém mente, alguém machuca, alguém rouba, alguém age com desonestidade para com o outro para receber alguma coisa, né, para um bem próprio. Você enxerga nisso, né, algo ruim e por esse exemplo você decide mudar. Então, foi uma atitude equivocada, mas que trouxe ganho, trouxe benefício, trouxe aprendizado, trouxe crescimento. Tudo o que nos acontece, por mais que seja doloroso, também tem a possibilidade do aprendizado. Para todos os envolvidos, para o que pratica, para a vítima, entre aspas, e também para aqueles que estão em torno só assistindo. Porque nós aprendemos pelo exemplo. Então, quando você pratica corrupção e depois sofre as consequências disso, isso está te trazendo o aprendizado pela lei de causa e efeito e, consequentemente, te ajudando a crescer. Então, é um escândalo necessário. Seguido a essa parábola, nós temos, né, nessa passagem bíblica, quando Jesus fala que, né, se a sua mão direita pratica um erro, que você a corte, que é melhor chegar no céu sem a sua mão corrupta. O que Jesus está querendo dizer com isso?
né? Que nós devemos, se a minha mão direita rouba, eu tenho que cortar minha mão. Não é isso. É entender que nós, apesar de sermos um indivíduo, nós temos a possibilidade de praticar um erro, mas deixar o erro para trás. Porque nós não somos o erro. Então, quando Jesus fala que se você comete um erro com a sua mão direita, você tem que cortar a sua mão, para que é melhor você chegar no céu sem a sua mão que cometeu o erro do que com ela, o que ele quer dizer com isso, dentro do meu entendimento? Que você tem a possibilidade de deixar o erro para trás. Que não é porque a sua mão direita errou que você inteiro é um erro. Porque existe muita coisa boa em você. Então você pode sim deixar esse erro para trás e seguir em frente. Mas para você deixar esse erro para trás e seguir em frente, você tem que reconhecer que errou. E quando a gente fala em cortar, extirpar esse erro, não é fingir que ele não existiu, e sim aprender com ele. A gente tem que parar de jogar as coisas para baixo do tapete. Eu sei que às vezes é difícil encarar os nossos equívocos e a gente tenta esconder. E tudo bem, nós temos esse direito de esconder para lidar com isso depois. Mas quanto mais eu encher, né, jogar poeira para baixo do tapete, mais poeira eu vou ter que lidar depois. Então, o ideal é que, aos poucos, nós olhemos para nós, nos flagremos, né, nessas atitudes equivocadas e tentemos mudar, admitindo, eu sou falível sim, eu pratiquei a corrupção sim, mas eu quero ser diferente e eu vou tentar fazer diferente. Vou conseguir? Talvez não amanhã, talvez não depois de amanhã, mas vou conseguir um dia. E nesse livro, não vou falar muito, porque senão eu entro nos capítulos, né, que vem depois, a gente percebe que isso acontece, que aqueles praticantes da corrupção têm a oportunidade da mudança, têm a oportunidade de reconhecer que cometeram equívocos e que querem ser diferentes. Porque nós também precisamos entender que, não estou dando justificativa, mas nós precisamos entender que quem pratica um ato de corrupção tem algo por trás. Então, no caso da Verônica, por exemplo, do livro, nós vamos entender que tem todo um histórico de vida dela que não é que justifica o erro, mas que nos faz pelo menos entender. Entender que ela é uma pessoa falível e que esse histórico a levou até onde ela está. O que aconteceu no meu passado não justifica os meus erros de hoje, mas me fazem entender quem eu sou hoje. E também me impulsionam a mudar. Porque se o meu passado construiu quem eu sou, é o meu presente que vai construir quem eu vou ser. Então, ao invés de eu ficar olhando para trás e dizendo, tá vendo? Eu sou assim por causa daquilo. A gente tem que fazer o quê? Tá vendo? Eu vou ser isso por causa do que eu estou fazendo hoje. Então, a gente tem que olhar para trás para aprender, ok, mas parar de usar isso como justificativo. Fala, meu moderador. Continuando sempre, né, da ótica da corrupção, como que se encaixaria a frase que os fins justificam os meios? Pois é, né? Os fins justificam os meios. Será? Primeiro, tem fim? Que fim? Nós estamos vivendo uma vida eterna. Não existe um fim. Nós sempre estamos no meio. Então, essa ação, eu estou fazendo isso, mas no fim tudo vai ser justificado, mesmo que seja equivocado. Não. Até porque o fim, se ele existe,
né? Porque pensando na vida eterna não haverá fim, mas o amanhã, ele é construído com base no hoje. Então, que fim é esse que é construído por ações desonestas? Então, essa frase, os fins justificam os meios, é uma frase que a gente usa para tentar se justificar. De novo, nós tentando justificar os nossos equívocos. Ah, não, mas eu estou fazendo isso por uma boa causa. Se eu estou me justificando, é porque eu sei que eu não deveria estar fazendo dessa forma. Existem outros meios de você conseguir alcançar o seu objetivo. Então, procure esses outros meios. Né? Essa ideia do comportamento de Robin Hood, eu vou roubar para ajudar o outro. O seu acerto não apaga o seu erro. Mas, por outro lado, o seu erro também não apaga o seu acerto. O que você precisa avaliar é se esse é o caminho ideal. Quando nós fazemos algo de muito bom, é óbvio, né, que isso faz com que, né, nós nos avaliamos nossa caminhada de uma forma mais leve. Mas isso não vai nos eximir de arcar com as consequências dos erros que a gente cometeu. Ah, então eu fiz isso, mas olha, no final eu ajudei alguém. Mas ainda assim, eu vou ter que arcar com as consequências daquilo que eu fiz de equivocado. Então, de novo, precisamos parar de ficar tentando nos justificar o tempo todo. Tentando achar algo para consertar algo que a gente sabe que está errado. Ah, mas eu não paguei a conta, né? Porque eu. Ok, você não conseguiu pagar a conta, paciência. Mas vamos entender, você não conseguiu ou você usou esse dinheiro para uma outra coisa? Para quem você está se justificando? É para você? Porque no fundo você sabe se o que você fez era certo ou não. Assim como a Verônica sabia que estava errada. Assim como a Letícia sabia que estava equivocada. Assim como a Paula sabia nos capítulos anteriores que o que ela tinha feito no início estava equivocado. E a gente já está aqui numa posição em que ela já tem uma consciência. Então, todos nós estamos nesse processo. Nós erramos, nós aprendemos com o erro e nós buscamos não errar de novo. A Paula, nesse momento do livro, nesses capítulos de, 23 e 27, ela já está aprendendo com as consequências dos seus equívocos do passado e ela já é uma pessoa melhor. A Verônica, ela está num outro momento. Isso não quer dizer que a Paula é melhor que a Verônica é o pior dos seres, não. São momentos diferentes. Então, às vezes, você já tem uma consciência muito clara de que a corrupção é ruim, mas o outro ainda não tem. E será que cabe a você o julgamento do outro, a condenação do outro? Então, nós também temos que nos colocar nessa posição de que, sim, é ideal que a gente reconheça o que é corrupção e que a gente busque não agir assim. Mas a gente também tem que tomar muito cuidado quando nós apontamos o dedo para o outro. Quando nós queremos rotular o outro, quando nós queremos condenar o outro, porque o outro ele só está em um outro momento. É óbvio, ele vai ter que arcar com as consequências dele, tanto no âmbito material, quando é uma questão legal, tanto no âmbito da sua vida, da sua caminhada espiritual. Ele vai ter que arcar com as consequências, mas precisa da sua condenação, precisa do seu ódio. Então, também precisamos entender que o que nós aprendemos
Nós aprendemos durante a nossa caminhada, mas não significa que o outro aprendeu. E quando você seguir nesse livro, você vai perceber que a Verônica vai ter o momento dela, como a Paula já teve o seu. E é assim na vida. Então, nenhum de nós aqui é corrupto, mas ainda estamos sujeitos a praticar corrupção. Todos nós que estamos aqui nesse momento somos pessoas falíveis. E pode ser que aconteça no futuro de nós praticarmos um ato de corrupção. E tá tudo bem. Não estou dizendo que, faça, é aconselhável fazer. Não, não é. Mas se acontecer, não tente esconder isso de você. Não tente fingir que é algo pequeno ou fingir que não é nada demais. Encare o fato, eu errei e vou tentar mudar. É assim que a gente cresce. E a gente percebe isso na história descrita no livro, a gente percebe isso na nossa própria história. Se a gente olhar para trás, a gente vai perceber que todas as grandes mudanças que nós tivemos começaram a partir do momento que a gente reconheceu o erro. Então, que cada um de nós hoje possa vestir a carapuça, mas sem o peso da culpa. E sim, com a leveza da responsabilidade e da certeza que todos somos merecedores e capazes de mudar e nos tornarmos pessoas melhores. Tudo bem? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta, moderador? Não? Meu apoio? Certinho? Então, espero que a conversa de hoje tenha sido interessante, né? Estamos aqui esperando ansiosamente para os próximos capítulos, para saber justamente como Verônica lidará com tudo isso, né? Com seus próprios erros. E é sempre interessante que a gente possa ir seguindo o livro, sempre com esse olhar. O que que eu posso aprender aqui? O que que a descrição, né, desse capítulo tem para me ensinar? Porque a gente está percebendo em todas essas palestras que tem muito. E é assim na vida. Que este momento também tenha sido um momento como esse, que cada um de nós possa tirar um melhor proveito dessa nossa conversa. Agradeço a todos que participaram, agradeço a todos que ouviram e vou fazer uma oração para a gente poder encerrar. Bom? Mestre Jesus, somos seres falíveis e sabemos disso. Por mais que muitas vezes doa admitir, somos falíveis. Não porque somos pessoas ruins, não porque somos menores do que os outros, mas porque ainda estamos numa caminhada. Tem coisas que já aprendemos, tem coisas que ainda vamos aprender. Mas uma coisa a gente sabe, uma coisa a gente tem certeza. Esse aprendizado é muito mais leve quando é feito com teu auxílio. Então, que possamos nos abrir para receber esse auxílio, esse amor e essa luz que sabemos que vem de ti. Obrigada, Mestre, que assim seja.